Que a paz de Cristo esteja em seu lar, em sua vida, sobre toda a sua família. Eu sou o pastor Frank, atualmente pastor-presidente da Assembleia de Deus, Ministério Barra Funda. Pela graça do Senhor, reitor da Faculdade Teológica MEMU. Venho mais uma vez trazer a vocês uma orientação baseada no tema arrebatamento, antes e depois. O que é arrebatamento? Arrebatamento é um dos grandes eventos que vai marcar a história da igreja cristã. Todo cristão aguarda ansiosamente o arrebatamento, o dia em que o Senhor virá nos ares para levar os salvos para estar com Ele. Antes do arrebatamento, biblicamente falando, precisamos basear em Mateus capítulo 24. E no Evangelho de Mateus capítulo 24, responsável em escrever este livro para os judeus da sua época ou contemporâneos, Mateus faz questão de colocar e estabelecer alguns sinais bíblicos que antecedem o arrebatamento da igreja. No capítulo 24 do Evangelho de Mateus, a Bíblia nos orienta a respeito de alguns sinais. Quais são eles? Disse o Senhor Jesus: antes do arrebatamento haveria guerra, fome, terremotos, pestes e rumores de guerra. Como entender isso? Guerras. Já houve mais de 35.000 guerras em toda a história da humanidade em grande escala. Já houve mais de 25.000 terremotos também de grande escala, tão recentemente na China, na Ásia e, por que não dizer, até mesmo no Brasil. Tremores de terra. Rumores de guerra fala de discussões na linguagem humana, na troca de ofensas e etc. Também a Bíblia nos orienta a respeito da fome. E não é preciso irmos para a Etiópia ou África para encontrar fome. No Brasil, há muitas pessoas que estão vivendo esta evidência, a fome. Todos os sinais que antecedem o arrebatamento da igreja, seja guerra, seja terremotos, seja fome, seja peste, seja ais de qualquer natureza, já se cumpriram. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos na igreja de Tessalônica, no capítulo 2 da segunda epístola da Bíblia Sagrada, ele orienta os cristãos de Tessalônica há quase 2000 anos atrás, dizendo as seguintes expressões: meus queridos irmãos, não vos perturbes, quer por palavra, quer por espírito, como se o dia do Senhor já estivesse perto. Porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Apostasia significa desviar de uma doutrina sadia, de uma igreja séria, e unir-se a uma seita com ideologias humanas, com orientações totalmente de homens. Ele ainda chama essas doutrinas humanas de teologia ou doutrina de homens, que não te levaria à salvação eterna. Prezados amigos, também ele fala do homem do pecado, que será o anticristo, um grande governo mundial pós-arrebatamento da igreja. Portanto, fica aí essa síntese de tudo que vem antes do arrebatamento. O arrebatamento acontecerá, sem dúvida, a qualquer momento. Os salvos serão arrebatados. Como será isso? Na carta à igreja de Tessalônica, no capítulo 4, versículo 16 e 17, o apóstolo Paulo deixa bem claro que o arrebatamento será assim: o mesmo Senhor virá do céu com alarido, trombeta de Deus e voz de arcanjo. Alarido é um grande grito. Esse grito, por sua vez, ele irá unir-se ao espírito e à alma daquele que morreu salvo e irá em busca dos restos mortais, seja no túmulo, seja no mar, seja nas grandes fornalhas, quando os cristãos eram queimados na Inquisição e etc. Onde houver qualquer pequena partícula desse salvo, alma e espírito vai chocar-se e então ressurgirá com o corpo de glória, com o corpo glorificado. Trombeta.
A trombeta tem o objetivo de despertarem os vivos salvos no dia do arrebatamento. Toda pessoa que tiver o selo da salvação, que tiver a promessa da salvação, vai ouvir o toque da trombeta e com certeza começará a glorificar a Cristo. E tão logo, em um abrir e piscar de olho, em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52, ele será transformado num corpo de glória e subirá a encontrar o Senhor nos ares. Voz de arcanjo. Por que voz de arcanjo? Existem 4 classes de anjos: arcanjos, querubins, serafins e anjos comuns. No dia do arrebatamento, quando todo o grande exército de salvos estiverem subindo, certamente o diabo, seus anjos, os demônios que habitam nas regiões celestiais, tentarão impedir a passagem da igreja. Mas Jesus sabiamente enviará os arcanjos que irão lutar com esses demônios e abrir espaço para a igreja passar. Assim será o arrebatamento. Estás pronto? Está preparado? Você que está me ouvindo, está certo de que se o Senhor voltar hoje, você sobe? Pois bem, deixe-me falar rapidamente sobre o terceiro ou o segundo título desse assunto: pós-arrebatamento. Assim que acontecer o arrebatamento, haverá a manifestação de um grande governo mundial. Apocalipse capítulo 6, versos 1 e 2, aquele que todos o chamam de anticristo. Esse homem, com todos os poderes malignos, irá governar a humanidade por 7 anos. E daí em diante, começará a acontecer juízos terríveis enviados por Deus para envergonhar todas as colocações desse governo, uma vez influenciado por Satanás. O anticristo prometerá uma paz, porém falsa. Mas Deus abrirá 7 selos. Primeiro selo, manifestação do anticristo. Segundo selo, sairá um cavalo vermelho, que significa guerra. Terceiro selo, um cavalo preto, que haverá fome durante esses 7 anos. Quarto selo, um cavalo amarelo, que será chamado de morte. Ou seja, esse governo mundial perseguirá todos os cristãos que ficarem. Todas as pessoas que tiverem amor à Bíblia ou à palavra de Deus serão por ele mortos. Com certeza. Portanto, a sua saída é subir no arrebatamento da igreja. E se não bastasse, depois desses 7 selos, virá ainda mais 7 trombetas e 7 grandes taças de juízos de Deus. Mar se transformando em sangue, fontes de água, haverá pragas de gafanhotos picando os homens por 5 meses, a lua, o sol vai escurecer, enfim. Amigo, não vale a pena a termos tanto tempo aqui falando de um assunto pós-arrebatamento, porque o meu desejo é que você, que está assistindo esse vídeo agora, faça parte dos eleitos para serem arrebatados. Que Deus te abençoe e que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Amém.